sei, és tudo para mim e eu te adorarei. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria primeiro fazer uma conferência, te dar esse bom dia, te dar boas-vindas à minha casa mais uma vez e dizer que nós estamos assim em festa. Ele ressuscitou. Mas antes de nós continuarmos, queria saber se você já está conectado, se já tem gente aí conosco. Então dá um oi aí, por favor, que eu vou aqui dar uma olhada, tá? Para nós começarmos esse tempo de louvor e de adoração, em nome do Senhor Jesus. Falar se está chegando o áudio bem, se está todo mundo me vendo. Então, bom dia. Chegou um aqui. Um já chegou. Um já me deu bom dia aqui. Tem mais gente aí? Tá me ouvindo bem? Estou aguardando aqui. Que bom, vocês chegaram. Bom demais ter vocês aqui. Nesse domingo que é um domingo tão especial para a cristandade. Nesse domingo que nós comemoramos a morte e principalmente hoje a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A razão da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança. E é muito bom podermos estar juntos para poder celebrar essa grande ação de Deus, essa ação de amor, essa ação de misericórdia, essa ação de graça, de um Deus que se doou, de um Deus que se entregou, de um Deus que se fez homem, veio, cumpriu cabalmente o que precisava cumprir para que nós pudéssemos ser novas criaturas, pessoas aceitas principalmente diante de Deus. Hoje nós iremos meditar justamente sobre isso, sobre o lugar da cruz, sobre o papel da cruz, o que a cruz promoveu na nossa vida e como que nós como cristãos devemos nos posicionar e devemos viver. Então deixa eu dar um bom dia aqui. Tá todo mundo me vendo aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Primeiro teste que eu queria fazer para saber se está todo mundo me ouvindo bem. Se tiver, dá um ok aí. Ótimo. Esse pedaço de meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele
trono do céu. Vamos declarar de novo: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico e um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Que seja essa a expressão do seu louvor, que seja esse o desejo que esteja no seu coração nesse dia, nessa manhã, de adorar, de bendizer, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías. Provavelmente todos estão usando essa passagem, porque de fato é uma passagem que marca. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, diz assim a palavra de Deus: quem creu naquilo que nos foi que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas, cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como cordeiro. Como cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Foi ele, pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade
vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados dele. Por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Meus queridos, eu não sei o que a cruz representa na sua vida. Na Bíblia nós temos alguns personagens que a Bíblia fala, né? Nós tivemos lá o Caifás, que era um sumo sacerdote, e eu posso dizer que representava os judeus, e para ele a cruz era uma saída para resolver assim, um problema, segundo ele, que havia surgido, né, de alguém que a acusação de Jesus foi por ele ter blasfemado contra Deus, porque ele se considerou igual a Deus. Outros, né, como Pilatos, a cruz, né, foi para ele também um outro tipo de solução de problemas. Ele, apesar de considerar Jesus um justo, apesar de saber que Jesus não tinha culpa nenhuma, ele quis realmente assim agradar a todos. Então, no seu coração, no coração dele, ele tinha a convicção, a certeza de que Jesus, ele não merecia o castigo, e ele estava decidido em soltar, mas devido à pressão do povo, ele lavou as suas mãos. Então a cruz para ele, né, foi esse gesto, né, de tentar agradar. Nós temos lá os soldados. Os soldados, eles participaram de tudo aquilo, mas não tinham certeza, convicção, não sabiam o que de fato estava acontecendo. A visão deles, então, era uma visão que os deixava perdidos. Tá? Nós temos lá as duas visões dos ladrões da cruz, um que estava com a visão errônea de que a cruz era uma forma de Jesus demonstrar o seu poder, como ele foi desafiado, né? Desce dessa cruz, salva a si mesmo, salva nós também. E nós temos do outro lado um outro ladrão que tinha a visão da cruz de Jesus, né? Como a sua salvação, tá? A sua salvação. E ele disse, né? Olha, você não tem temor a Deus? Se nós, né, nós estamos na mesma sentença, mas nós merecemos esse castigo. Ele não, ele é um justo. E a palavra dele para Jesus foi essa, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares, né, no teu reino. E Jesus deu a palavra, a resposta para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, e nós temos ainda a visão do centurião, de um homem, né, que é romano, mas a visão dele é: este verdadeiramente é o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Então, eu não sei o que a cruz representa. Nós temos visto, né, tantas manifestações. Eu não sei se você como eu, na verdade, recebeu mensagens. Eu recebi muitas mensagens, sabe, falando desse grande acontecimento, né? O Natal anuncia esse momento, né? O Natal para o cristão é esse anúncio de que Jesus, né, nasceu para cumprir. A Páscoa não. A Páscoa é o cumprimento. A Páscoa é essa consumação. A Páscoa fala disso. Tá? Então eu não sei qual é a sua visão. E não sei qual é a sua visão diante da cruz do Senhor Jesus. Eu espero que de fato, sabe, a cruz não simbolize simplesmente, que seja soluções de problemas pessoais na sua vida. Eu espero que a cruz, sabe, não seja simplesmente
que você não tenha certeza ou convicção daquilo, né, que seja cruz na sua vida. Eu espero que a sua visão também não seja, sabe, a visão do ladrão, né, de Jesus, que disse: desce dessa cruz, salva você, salva nós. Então, uma visão, sabe, de escárnio, uma visão, sabe, de zombaria, que não seja isso que esteja no seu coração. Eu tenho convicção, sabe, e eu espero também que no seu coração esse tempo que nós temos passado seja um tempo, sabe, de reflexões com respeito a gente já tem falado, sabe, sobre reflexão sobre a sua vida pessoal, mas agora eu queria que você refletisse sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre, sabe, tantas coisas. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas eu espero que a sua visão seja a visão do centurião, sabe? Uma visão parecida com essa de que Jesus, ele de fato, ele é o Filho de Deus e que se fez homem, sabe? E que se tornou homem por sua causa, para que pudesse, sabe, intervir, intermediar as questões, sabe, relacionadas da sua amizade com Deus. Então eu te convido nesse tempo, sabe, a você manifestar a sua alegria, o seu contentamento por pertencer a esse Jesus, por pertencer a esse Senhor, tá? Então, se ligue na cruz de Jesus, no significado que ela representa, e é sobre isso que eu queria falar essa manhã. Mas antes de falar, queria te dar um tempo para você ter esse tempo aí de gratidão, tá? De gratidão. Então a primeira palavrinha que eu queria que você guardasse, a gente vai meditar sobre algumas palavras, e a primeira que eu queria que você pudesse guardar no seu coração é gratidão. Então eu queria que você tivesse um tempo de oração, sabe, para falar para Jesus o quanto você o ama, sabe, o quanto você é agradecido. Então agradeça, tá bom? Agradeça ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Deus bendito, nós queremos, Senhor, nessa manhã, declarar o nosso amor à sua pessoa, Pai. Queremos dizer, Deus, diretamente ao Senhor, o quanto nós amamos o Senhor, por ter realmente, ó Deus, operado tão grande salvação na nossa vida. Deus eterno, Deus bendito, abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã, sabe, com essa consciência, sabe, da sua presença em nós, da consciência, Deus, de que nós precisamos, de que nós dependemos, de que nós somos, ó Deus, carentes do seu amor. Amado Pai, nós queremos entregar as nossas vidas, ó Deus, mais uma vez ao Senhor. Queremos dizer, Deus, o quanto que o Senhor é precioso. Recebe, ó Deus, o nosso culto, porque o Senhor morreu para que de fato nós pudéssemos ofertar, Deus, a Ti, ofertar, Deus, um culto agradável, um culto de sacrifício, Deus, agradável ao Senhor. Então tem compaixão de nós, misericórdia da nossa vida. Eu oro assim no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória.
Aleluia, Senhor. De fato, Senhor, nós nos quedamos, nos curvamos, nós queremos declarar que a Ti pertence a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é digno, merecedor de receber essa nossa adoração. E nessa manhã nós queremos, ó Deus, declarar todo o nosso amor ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Eu queria que você pudesse declarar com alegria, que a alegria, essa alegria que está em mim, que está em você, a verdadeira alegria, né, está no coração daquele que tem Jesus no coração. Então, vamos declarar essa verdade? Quem já
está no seu coração, essa alegria de Jesus. Que nesse dia essa alegria seja renovada e Deus abundantemente derrame essa alegria sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Queria que nós terminássemos esse tempo de cânticos declarando, sabe, que que esse sangue de Jesus nos lava, tá? Então, queria que você pudesse cantar comigo assim, ó. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde a tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Declare essa verdade. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue, este sangue de Jesus.
algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria terminar esse nosso tempo de cântico. Queria que você pudesse pensar aí no seu relacionamento com Jesus, com Deus. Eu lembrei de um cântico que eu compus, um dos primeiros cânticos que eu compus, e que fala dessa maravilha, né? Dessa surpresa que é de nós termos esse amor de Jesus em nós, sabe? Então esse cântico chama-se Eu Jamais Pensei. E eu queria que você pudesse orar por você enquanto eu estiver cantando. Você pudesse orar pela sua família, por gente que precisa encontrar esse Jesus, por gente que precisa realmente receber desse Senhor, tá? Declara essa verdade, sabe? Declara essa verdade que você quer ver gente, sabe? Quem sabe não seja hoje que Deus restaure, resgate, encontre gente, tá? Então enquanto eu canto, que seja esse o seu motivo de oração, tá bom? Eu jamais pensei que fosse um dia encontrar alguém semelhante a ti, meu Jesus, que deu-me teu amor, em troca nada me exigiu, nada fiz pra merecer teu amor. Quanto tempo te entristeci, ó meu Jesus, não querendo nem saber de tua dor por mim, a dor que sentias quando eu te feria com o meu modo de viver. Somente tu poderias me amar assim, pois com todo o meu desprezo comigo insistiu. Meu coração eu abri e aos teus pés eu me rendi, e a ti eu me entreguei, Jesus. Eu jamais pensei que fosse um dia encontrar alguém semelhante a ti, meu Jesus, que deu-me teu amor, e em troca nada me exigiu, nada fiz pra merecer teu amor. Quero sempre caminhar ao teu lado, amigo, desfrutando deste amor que nunca vai ter fim. Tu és o meu maior amor, meu tesouro, meu Senhor. Não consigo mais viver sem ti.
fato nós não podemos fazer nada para merecer este amor. É sempre uma surpresa, é sempre contagiante. Esse amor de Jesus, esse amor demonstrado, que seja essa verdade, que você se lembre nesse dia, que você se lembre nessa manhã, que você celebre esse tempo de Páscoa, sabe? Hoje o anúncio é Ele ressuscitou. Mas antes de nós meditarmos, esse é o tema do culto à noite, eu queria que nós pudéssemos pensar na cruz. Uma vez que quinta-feira eu não preguei, na sexta-feira da paixão, que era para que nós não tivemos culto também, vou aproveitar este momento, esse tempo, para nós termos uma meditação a respeito, de fato, dessa cruz, desse Jesus e do papel dela na nossa vida, na nossa história. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, comigo, Marcos, capítulo 10, tá bom? Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Eu queria que nós pudéssemos ler só o verso 45. Esse texto está falando com respeito dessa ação de Jesus, do ministério de Jesus. Está falando de várias questões, mas fala dessa questão da salvação. E é isso que eu quero abordar nessa manhã. Então vamos ler. Verso 45. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Tá? Então esse texto é Jesus, do Evangelho de Marcos. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber de fato, né, com respeito a uma cura que foi realizada e de Jesus ensinando, né? Então, verso 40 diz: quando os outros discípulos descobriram que Tiago indignados, então Jesus os chamou e disse: como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo, porém entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser um servo. Então, depois de Jesus realizar uma cura, Jesus vai trazer esse ensino, né? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus realizou uma cura de um cego. E depois Jesus vai ter essa situação aqui, onde Tiago e João, querendo ter a primazia, querendo, né, estar ao lado de Jesus. E Jesus então transmite esse ensino. E no meio deste ensino Jesus fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Né? Então, eu queria que nós pudéssemos meditar nessa manhã sobre a salvação. E eu não sei se você sabe, né? Muito é dito a respeito da salvação, a salvação dos nossos pecados. Isso às vezes parece que é óbvio, que é claro, mas é preciso nós entendermos, né, esse conceito de salvação da maneira correta, da maneira certa. E para que a gente possa fazer sobre isso, nós precisamos refletir sobre algumas outras coisas antes de refletirmos sobre salvação. Então, a primeira delas que eu queria que você pudesse refletir comigo é sobre um atributo de Deus que nos dias atuais não é tão popular, né? Não é tão popular quanto o amor de Deus, quanto a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Esse atributo muitas vezes não é nem dito, nem falado, não está às vezes na boca de determinados pregadores, mas eu queria falar sobre ele, que é o da ira de Deus, que está ligado a essa justiça. Deus se ira? Sim, Deus fica irado. E Deus fica irado com uma coisa chamada pecado, tá? Então, a ira de Deus, ela se manifesta, sabe por quê? Porque Deus odeia
intensamente todo o pecado. E a ira de Deus se acende contra todo o pecado, e é essa ira que finalmente vai consumir aqueles que rejeitam Jesus e continuam no pecado. Então Deus, aquilo que é dito muitas vezes, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, é uma verdade. Então a ira de Deus, ela se manifesta, meus irmãos, justamente nessa questão de trazer, de Deus odiar o pecado. E louvado seja Deus por isso, porque se Deus não se preocupasse com o pecado, não preocupasse com a sua vida, nós estaríamos perdidos, tá? Então tem gente, filósofos, tem um filósofo que diz que Deus morreu, eu não vou citar ele aqui porque eu não quero confusão, mas tem um teólogo que diz que Deus morreu, o mundo está solto, está à deriva, sabe? Cada um pode fazer a sua escolha, mas eu quero dizer que não, tem um governante sobre esse vasto universo. Deus não morreu, Deus está vivo, tem até filme com respeito a isso, está muito vivo e é presente em mim, sabe? E presente em você, presente na igreja, presente nesse mundo. Então quero dizer para você, sabe? Deus, ele se ira com respeito ao pecado, e se ira tanto que no final dos tempos está marcado um dia, sabe para quê? Para que haja retribuição. Deus, sabe? Essa questão dessa ira de Deus fala dessa questão de retribuição, de que Deus vai retribuir todo o mal, de que Deus vai retribuir tudo aquilo que o pecado praticou no tempo, sabe? Então, quando se fala de salvação e de salvação dos pecados, está falando sobre essa questão da ira de Deus, sabe? Da ira de Deus. E nós somos salvos da ira de Deus porque está decretado, dito que o salário do pecado é a morte, e a morte física é a morte espiritual, sabe? O salário do pecado é a morte. E Deus odeia, e louvado seja Deus por isso, sabe? Porque ele odeia o pecado, ele de fato ele deu um jeito. Ele, desde os primórdios, ele declarou, ele deu realmente uma palavra de ânimo para a humanidade, enviando Jesus Cristo, tá? Então, quando se fala de salvação, fala de salvação dessa ira de Deus. E aí nós já vamos caminhando, sabe? Para aquilo que a gente vai dizer, vai dizer essa manhã, porque a ira de Deus, ela estava dirigida, Romanos 3, 21 a 26, que diz que a ira de Deus está dirigida aos homens, especificamente aos homens ímpios e perversos, aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Deus vai se levantar contra esses, e todo aquele que não tiver o que eu vou dizer essa manhã, que esse é o papel da cruz. O papel da cruz é justamente falar, é trazer para nós esse alento. Então aquela palavra do anjo, eis que vos trago boas novas de salvação, é uma verdade. No anúncio do anjo estava sendo profetizado uma grandeza, uma verdade, uma bênção na nossa vida, sabe? E na Páscoa nós comemoramos a realização, sabe? A ira de Deus foi retirada, essa ira de Deus não está mais sobre nós. E sabe por quê? Porque Jesus, ele bebeu, sabe? A palavra de Deus diz, que na palavra, principalmente lá no Getsemane, Jesus diz assim, passa de mim esse cálice, sabe? Mas ele estava dizendo isso, esse cálice era o cálice da ira de Deus, que estava preparado, que está preparado realmente para todo aquele que não se reveste, que não de fato toma pela fé o sacrifício de Jesus e vive, para honrar e glorificar esse Senhor. Então eu quero dizer isso para você, tá? Então, quando a gente fala de salvação, Jesus, ele trouxe essa salvação, ele anulou o efeito dessa ira de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele tomou o cálice. E quando fala que ele tomou o cálice em nosso lugar, está falando, sabe de quê? Está falando de que ele é um substituto, tá? E se tem uma palavra que no nosso tempo tem sido divulgada,
essa questão assim, ele não me representa. Você já ouviu isso, não já? Pois é. É interessante que nós brasileiros, e nem todos, né? Mas a maioria deles gostam do futebol. E eu quero usar esse exemplo para dizer, né, do que mais ou menos significa essa questão de representar, de tomar o nosso lugar. E isso tem a ver com o termo chamado vicário, tá bom? Vicário significa no lugar de, né? Eu queria dizer a respeito disso. Então, quando o nosso time está bem, sabe? Principalmente quando o nosso time está bem, tem gente que consegue fazer isso em todo o tempo, mas principalmente quando o time está bem, nós nos identificamos, sabe? Já entrou no estádio, como que as pessoas gritam, como que as pessoas estão animadas, sabe? Pelo time. É como se eles tivessem, dizem, né, que a energia da arquibancada é jogada para dentro do campo e que parece, né? Nós nem jogamos, nós nem às vezes assistimos os jogos, mas dizem disso, sabe? Então, eu estou usando esse exemplo, né? Esse exemplo entre aspas para dizer, porque essa questão de representar tem isso, aqueles jogadores naquele momento, né? Então tem um tempo mais bonito, que é quando tem Olimpíadas, quando tem Copa do Mundo. É muito interessante, né, como que o país se veste de verde e amarelo, como as pessoas pintam as ruas, como as pessoas realmente fazem, né, os enfeites, se vestem com a da bandeira, vestem a camisa da seleção, desfilam, sabe? Então, aqueles jogadores, aqueles atletas, quando eles estão num pódio, sabe? Dá um orgulho, né? Porque parece que eles estão nos representando. Então, eu queria trazer essa visão para você, sabe? Essa visão, porque é essa visão que nós precisamos ter, a visão de que Jesus é esse nosso representante, sabe? Diante de Deus. E se nós não tivermos isso em mente, de vista, o que simboliza e significa a salvação. A salvação tem a ver isso. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com essa verdade, tá? Tem a ver com isso. Jesus tomou o meu lugar e o seu. Então, em favor de, tá? Vicário. Quando fala que Jesus é o vicário, é isso, tá? Vicário significa que ele em nosso lugar, tá? No nosso lugar, ele tomou. E isso tem muita, sabe, gente? É muito importante, porque foi provado, sabe, que o homem não, de forma nenhuma, tem condição de servir, de obedecer à lei, tem condição assim de obedecer à lei corretamente, sem transgredir essa lei. E isso é muito importante. E hoje em dia, muitas vezes, temos gente achando que consegue realmente conquistar a sua salvação, mas não é possível, e foi provado, sabe? E é por isso que nós precisamos nesse dia, para nós entendermos o conceito de salvação, entender esse conceito de vicário, esse conceito de substituição. Jesus é o nosso substituto. E para olhar sobre isso, eu queria de fato chamar a sua atenção para quando Jesus se encontrou lá com João Batista, né? Evangelho de João, no capítulo 1 lá, sabe? Você vai lá olhar, no versículo 29, nós temos a declaração de João, dizendo assim, olha, né? João estava lá nos seus dias normais, batizando as pessoas, e Jesus veio, né? Jesus veio, e ele falou assim, nossa, olha gente, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? E João, né, para a gente entender esse conceito dessa substituição, a gente precisa voltar nesse texto e voltar lá no Antigo Testamento, porque João está fazendo, né, essa identificação de Jesus com o Cordeiro. E se você se lembrar da questão dos sacrifícios, sabe, a expiação, tinha o dia da expiação, né, o povo ia lá, tá? O sacerdote, o povo se reunia, o sacerdote intercedia, sabe, em favor do povo, sabe? Então havia essa figura do cordeiro, né?
E esse cordeiro era consagrado. Esse cordeiro, de fato, ele era consagrado ao Senhor e ele era o substituto. Então, o sacerdote orava, o pecado do povo era jogado nesse animal e depois ele era sacrificado. Tá? Então, deixa eu dizer para você, quando João fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava identificando, fazendo a identificação de Jesus com esse momento de que os pecados, sabe, os pecados do povo estavam sendo passados para esse Cordeiro, sabe? E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus. Ele é esse, tá? Ele é esse que veio tomar o nosso lugar, esse que nos representa, tá? Que nos representa. E é tão interessante que essa figura de Jesus e João, sabe por quê? Porque ela fala, né, até com respeito, sabe, meus irmãos? Fala até com respeito a essa questão de Jesus ser esse substituto perfeito. Porque quando Jesus vem a João, e João declara essa palavra, João depois tem logo um choque, sabe por quê? Porque Jesus pede a João para poder batizá-lo. E se você conhecer a história, e se você não conhecer, pode ler lá no capítulo 1 de João, e conferir o que eu estou dizendo, e João vai se assustar e falar assim, não, eu não posso batizar o Senhor de forma nenhuma eu posso batizar o Senhor, tá? Eu não posso, é o Senhor que me batizar, é o contrário. E eu queria chamar a atenção para as palavras de Jesus. Jesus diz para João, Senhor, João, eu sei que você entendeu, eu sei o que você sabe, mas por enquanto, sabe? Vamos deixar assim por enquanto, porque é preciso isso acontecer. Então a ideia do texto é justamente essa, sabe? Era preciso acontecer, porque Jesus precisava ser essa pessoa que obedece à lei, sabe? Em todos os sentidos, que obedece à lei cabalmente, coisa que o homem natural não consegue fazer, coisa que o homem natural não pode realizar com as suas obras, não pode realizar com a sua fé. Sem Jesus, o homem natural não pode nada, tá bom? Então, lembra dessa figura. Jesus, ele é o substituto perfeito, justamente porque ele cumpriu cabalmente. E até, sabe, essa questão do batismo, que era uma questão. Então, a ideia já que no momento é uma lei, que as pessoas que se tornam cristãs ou fazem parte desse reino, né, dessa chegada desse reino, é melhor, vamos usar essa expressão, a chegada do reino. Então, já que é dessa forma que tem que ser, então, João, pode me batizar, tá? Pode me batizar. Então, isso aconteceu e Jesus foi batizado por João, justamente, irmãos, para simbolizar. E se você olhar o ministério de Jesus, ele é o substituto perfeito, ele realmente nos representou, né? Diferente de Adão, que não conseguiu nos representar muito bem. Ele caiu, tropeçou e trouxe a desgraça, né? Essa falta de graça sobre a nossa vida, sabe? Que foi o pecado. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, é que vai trazer essa visão, né? Que assim como Adão trouxe o pecado, da mesma forma era preciso que se levantasse um outro. É por isso que Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem, para que isso pudesse acontecer. Ele é o nosso substituto, ele nos representa, tá bom? Ele nos representa e nos representa no melhor lugar possível, diante do tribunal de justiça de Deus. Então a ira que estava destinada a mim e a você, a ira que está destinada a todos os ímpios, a ira que está destinada sobre a humanidade, essa ira sobre nós, ela foi cancelada, porque Jesus tomou o nosso lugar. Uma outra palavrinha que a gente precisa entender, na verdade são duas, é o conceito de expiação e de propiciação, tá bom? Então, a primeira é substituto, tá? Ou vicário, se você quiser. A outra palavra que eu queria que você pudesse entender, para você entender esse conceito de salvação, da ira de Deus, é a expiação. E a expiação significa a remoção,
sabe, do efeito de algo, sabe, implica na remoção, né, por meio do pagamento de uma penalidade ou uma oferta. Isso que significa expiação. E Jesus fez expiação por nós. Então esse sacrifício, sabe, essa morte de Jesus, essa agonia que Jesus sofreu, isso está ligado, meus irmãos, de fato, à questão da expiação, porque estava destinado, e eu não sei se você, na nossa leitura lá de Isaías 53, nós temos um versículo que fala exatamente isso. Olha aqui, ó, o verso 9, morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Tá? Então, a expiação, irmãos, fala justamente disso, desse pagamento, de que Jesus pagou. Então, como substituto, ele é aquele também que paga a nossa dívida diante de Deus, para que essa ira não esteja sobre a nossa vida, essa ira não esteja sobre, né, a nossa existência, e nós possamos de fato assim viver. Então, lembre-se disso, tá bom? Então, esse dia você não pode passar normal. Esse dia você precisa pensar nessas coisas espirituais, rogar a Jesus que realmente abençoe a sua vida, para você entender isso de fato e para isso modifique a sua vida, porque quando a gente fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você precisa entender as implicações por trás disso. Isso não é só uma declaração, isso não é só um livro, é a palavra de Deus que está dizendo para você o quanto Deus amou você e o quanto Deus te ama, e está trazendo essa declaração de amor. Então Jesus, ele fez esse pagamento, e o pagamento, como eu falei, a questão do sacrifício exigia o derramamento de sangue, tá? É por isso que Jesus teve que morrer. Eu não quero entrar aqui nesse conceito da questão de sangue, que Jesus não derramou sangue na cruz, não sei o quê. Não quero entrar nessas questões teológicas, mas queria te lembrar que o sangue simboliza vida. Então, o sangue, né? A vida está no sangue. Então, lembra disso. Ó, se você lembrar disso, está ótimo. E você vai entender, né? Jesus perdeu a sua vida. O pagamento foi alto. Então, é uma declaração verdadeira, tá? Sobre a nossa vida, que é justamente essa. Para nós é de graça. É graça. Mas não foi de graça. A salvação teve um preço. Mas que não fomos nós que pagamos. Não fomos nós que pagamos. Jesus pagou no nosso lugar, porque Ele é o nosso substituto. Então lembra disso, tá bom? Lembra, Ele fez a oferta, tá? A outra palavra, como eu falei, é propiciação. E a propiciação, principalmente por esse prefixo pró, significa uma mudança na atitude de Deus, sabe? É uma atitude diante de Deus. Então, usar um outro exemplo para nós entendermos isso, quando se tem uma querela, né? Principalmente assim entre as nações, quando tem alguma situação complicada e que vai promulgar uma guerra. Então, o que as pessoas, os reis fazem, e até nós fazemos, né? Nós tentamos ter algumas atitudes que possam apaziguar, né? Apaziguar e trazer, sabe, um refrigério, e que mude a disposição, né, daquela pessoa que às vezes estava com ódio, estava com raiva, tá? Então, Deus não é um ser irascível, né? Deus não se ira, Deus não peca, sabe? Então não pense, né? Eu estou usando esse exemplo só para que você entenda, tá? E me entenda, tá? Então eu estou usando esse exemplo só para que fique claro para você. Então a disposição do coração de Deus mudou devido não ao que eu faço, não ao que você faz. Tá? Então, o que nós fazemos diante de Deus não é nada se não tiver o sacrifício de Jesus. Não é nada se Jesus não tiver. Então, a propiciação, ela fez com que Deus olhasse para nós com um olhar diferente, sabe? Com a disposição no nosso coração.
tá bom? Então, o pastor Sérgio uma vez deu um exemplo que eu não esqueci, tá? Esse meu pai querido, pastor Sérgio, ele fez um exemplo de que Jesus, né, é um exemplo para entendimento, tá, gente? Não tem a perfeição de Deus, mas é para que você entenda. Então, Jesus é como se fosse essa lente, sabe? Aos olhos de Deus, que fizesse Deus me ver. Eu só tenho miopia, né, tenho astigmatismo também, e sem essas lentes eu não consigo ver bem, né, a distância. Então, quando eu coloco esses óculos, a minha visão ela é corrigida, tá? Então, o sacrifício de Jesus para Deus, ela trouxe isso, sabe? Essa correção da forma como Ele nos via. Deus nos via como inimigos, e é por isso que nós estávamos debaixo da ira de Deus, tá? E por meio do sacrifício de Jesus, houve reconciliação. E aí nós nos tornamos amigos, tá? E o favor de Deus veio sobre nós, tá bom? Então, depois que você entendeu sobre essa questão de substituição, depois que eu falei sobre a questão de expiação, depois do que eu falei de propiciação, é possível nós então chegarmos ao fim e nós entendemos o que significa salvação, tá bom? Então, salvação significa essa mudança, nessa disposição no coração de Deus olhar para nós, de nos aceitar, de nos ver de forma diferente, de desviar de nós a sua ira e nós não termos mais esse peso do pecado sobre a nossa vida. E tudo isso, gente, por causa de Jesus. Nossas obras não conseguem fazer isso. Nossas obras não conseguem mudar, tá? Por melhor que nós possamos fazer, é aquilo que eu disse, por mais perfeito que procuremos ser, nós sempre vamos estar em falta, sabe? É por isso que eu preciso assumir, é por isso que eu preciso ter alguém que me represente, é por isso que eu tenho Jesus para representar, sabe? E eu queria que você pudesse ter esse conceito de salvação na sua mente mudado, sabe? Não é só assim, Jesus foi lá, passou uma borracha nos meus pecados. Não, Jesus fez muito mais do que isso, sabe? Jesus, ele de fato, ele tem tirado esse peso tão grande que é o distanciamento de Deus. E se você quer saber o que é distanciamento de Deus, você pode pensar no inferno. O inferno é um lugar de distanciamento de Deus. Tá? Então aprendi cedo, sabe? Se eu aqui escolho ficar longe de Deus, sabe? Por que é que lá em cima, quando eu morrer, eu vou ficar perto dele? Então, eu aprendi essa frase e eu nunca mais esqueci na minha vida. Se eu aqui na terra estou vivendo a minha vida e eu desconsidero Deus totalmente e eu deixo Deus de fora, por que é que eu vou esperar que quando eu morrer e entrar na eternidade, porque a eternidade existe, a sua alma é eterna, tá bom? Ela é eterna, ela não morre, o nosso corpo deixa de existir, mas a nossa alma não morre, ela está viva, tá? E tem um dia marcado de fato para que haja realmente esse dia de acerto de contas e em que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares, a justiça de Deus reine e nós possamos viver e desfrutar dessa verdade, tá bom? Então, por favor, lembra dessas questões do Evangelho. O Evangelho, irmãos, não fala de vida boa, o Evangelho fala de crise. E crise, sabe, biblicamente falando, significa julgamento, tá bom? Julgamento. E um julgamento que está marcado. Então o Evangelho fala disso. E fala que Deus desviou por amor da vida de alguns, sabe? Essa terrível dor desse julgamento. Então isso que significa a salvação, sabe? Salvação é isso, é essa verdade. E hoje à noite eu quero dar prosseguimento a isso, tá? Eu quero dar prosseguimento a isso porque uma vez que nós entramos nesse novo vivo caminho, nós temos coisas novas para descobrir, nós temos realmente coisas novas
a desfrutar com respeito à nossa vida cristã. Então, meus queridos, nessa manhã, estou encerrando a minha fala, dizer que eu nunca fui ao cemitério, e saí de lá, sabe, com esperança, sabe? Isso é uma visão natural, tá? Então, quando a gente vai em cemitério, diante dos túmulos, diante de tudo o que acontece, a gente tem aquela tristeza, aquele abatimento. Eu quero dizer para você que o sepultamento de Jesus, nesse enterro, num cemitério, Deus propagou esperança, Deus trouxe alegria, Deus trouxe nova vida, Deus trouxe esperança. E é por isso que nós precisamos viver, e é dessa forma que nós precisamos viver, tá bom? Então, não permita que mesmo você em quarentena, que mesmo você da forma que você tem enfrentado as situações, sabe? Não permita que isso seja apagado do seu coração. Viva a sua vida para desfrutar dessa grande salvação que Jesus operou na sua vida. Deus te abençoe nesse dia, que você tenha uma presença de Jesus e reflita e desfrute dessa grande salvação de Deus que Deus preparou para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, tá bom? Vamos orar? Queria orar e encerrar esse nosso tempo agora pela manhã. Deus amado e bom, muito obrigado pela sua bênção, obrigado, Deus, pela sua palavra, obrigado pela sua verdade, obrigado porque o Senhor é Deus em nossa vida, obrigado porque o Senhor de fato restaurou, resgatou, o Senhor realmente tirou de nós esse peso dessa inimizade, o Senhor declarou uma salvação, o Senhor Deus trouxe tanta coisa boa, o Senhor Deus abriu os nossos olhos espirituais e fez com que nós pudéssemos um dia encontrar a sua luz, encontrar o Senhor, encontrar a verdade. Ora, Deus, por todos, sabe, amigos, familiares que ainda não conhecem a sua verdade, que não conhecem o Senhor, que possam ter experiência com essa grande salvação, meu Deus. Eu não sei se na família desse que está me ouvindo, tem gente que precisa desfrutar, que precisa realmente, ó Deus, saber realmente e conhecer. Não é só ter um conhecimento, sabe, filosófico, não ter um conhecimento apenas, ó Deus, na mente, mas precisa ser realmente um relacionamento, sabe, algo experiencial. Que o Senhor Deus ajude, né? Ajude a cada um ter uma experiência com o Senhor. Manifesta do poder do Senhor. Que quem sabe hoje seja o dia de o Senhor trazer a gente de volta para os seus caminhos, do Senhor restaurar muitas vidas, do Senhor Deus chamar muita gente ao arrependimento, do Senhor destruir mais uma vez as obras do mal, e o Senhor Deus propagar e promulgar esse ano aceitável do Senhor, esse tempo de bênção na nossa vida. Manifesta do poder do Senhor, que o Senhor Deus nos abençoe. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom dia. Deus te abençoe, tá? Fique na paz do Senhor Jesus. Feliz Páscoa. Jesus vive. Jesus vive.